Estamos de volta com o programa Ideias e dessa vez nós estamos entrevistando os professores da Biocursos, que é especializada em pós-graduação na área de saúde. E nós vamos conversar agora com o professor Erickson Alcântara, ele que é fisioterapeuta, mestre em fisioterapia. Professor, o que nós temos de novidade em termos de fisioterapia? Bom, no que diz respeito à especialidade que eu ocupo, que é fisioterapia em terapia intensiva, né, o avanço da fisioterapia nesse segmento chamado de terapia intensiva tem crescido bastante nos últimos 20 anos. Até 20 anos, o fisioterapeuta respiratório não era um membro reconhecido pelas unidades de terapia intensiva, porque nós tivemos que partir de modelos de fisioterapia onde não tinha a ser seguido. Então nós não tínhamos exatamente uma referência a ser seguida, um padrão de serviço a ser seguido, e nós tivemos que construir uma história. Essa história vem sendo construída de 25 anos para cá, e então criamos uma forma de prestar a assistência ao paciente que está internado em terapia intensiva, principalmente na sua área de cardio, respiratória, né, e envolvendo assistência ventilatória em equipamentos como ventilação mecânica. O papel desse profissional é exatamente melhorar a função do aparelho cardíaco, a função do aparelho respiratório e a função daqueles pacientes que dependem de uma máquina para respirar e que precisam ser resgatados para a respiração espontânea no dia a dia. Em contrapartida, a maioria desses pacientes permanecem por longos períodos acamados e várias alterações no sistema muscular e esquelético acabam comprometendo o desempenho de várias outras funções do corpo humano. Então, o outro papel do fisioterapeuta é investigar a melhor forma de proporcionar a assistência para o sistema muscular e esquelético de pacientes que não têm aptidão de comandar as suas próprias funções musculoesqueléticas. Em relação à formação, hoje, como foi falado, de 20 anos para cá, nós não tínhamos nenhum modelo. Mas hoje que temos um modelo, quem é referencial dentro do Brasil, quem é referencial aqui dentro de Manaus para essa formação? A referência atual para essa especialidade, né, que vem sendo construída há tempos, anos e anos, é a Associação Brasileira de Fisioterapia Cardiorrespiratória e Fisioterapia em Terapia Intensiva, denominada de ASSOBRAFIR. A ASSOBRAFIR é uma entidade científica que presta a assistência de ensino e educação de qualidade para profissionais de fisioterapia que acabam enveredando para esse segmento de UTI e respiratória. Então, o nome máximo em fisioterapia respiratória e UTI se chama ASSOBRAFIR, tanto em Manaus quanto em qualquer parte do Brasil. E atualmente, nós antes que não tínhamos modelos a seguir, nos tornamos um modelo de referência até mesmo em países da Europa, né, e América do Norte. Hoje o contato que esses profissionais têm se difundiu e a gente consegue fazer troca de conhecimento muito grande graças a grandes nomes como, por exemplo, Carlos Roberto Caetano de Azeredo, Maria Inês Feltrin, Sara Lúcia, né? E esses profissionais deram uma contribuição muito grande. Começaram toda a história e instruíram profissionais atuais para continuar a história. Mas o ponto de referência é a ASSOBRAFIR. Que vem a ser diagnóstico de função e qual a sua importância dentro da fisioterapia intensiva? Então, o diagnóstico funcional ele é interessante porque é possível detectar alterações da função do corpo, e essa função do corpo ela pode ser a mais variada possível, desde função alterada do coração, quanto respiratória, quanto músculo-esquelética, e os profissionais da fisioterapia possuem instrumentos para identificar primeiro a alteração da função, e após verificar a alteração dessa função, escolher e traçar a melhor conduta para resgatar e recuperar essa função. Resgatando e recuperando essa função, a gente consegue melhorar o indivíduo desde do ponto de vista de qualidade de vida e a inserir ele novamente ao meio social.
né? Porque quem não gostaria de ter o seu ente querido que passou por alguma alteração muscular, seja, por exemplo, um derrame, seja, por exemplo, uma perda de função cardíaca provocada por um infarto agudo do miocárdio, seja por uma alteração da função pulmonar provocada por uma bronquite, por uma asma, por um enfisema pulmonar, reinserido na sociedade. A vida não acaba após se descobrir um problema. A vida reinicia com um olhar diferente. Inclusive, o que a gente percebe é que muitas pessoas que têm o problema acabam vivendo muito mais porque acaba se cuidando mais, acaba tendo um outro olhar para a sua própria saúde. Eu sempre digo que descobrir e ter um pé atrás e ter medo, isso ajuda sim. Porque o indivíduo que antes não sabia do seu problema, talvez ele vivia de forma muito intensa e após descobrir o seu problema, ele consegue ter uma dimensão, um olhar dimensional maior sobre o seu problema, investir no tratamento, buscar ajuda, recuperação, independentemente se essa doença ela é crônica ou não. Porque nós vivemos num país onde as doenças crônicas têm aumentado. E o que nós vamos fazer? Nós vamos ignorar esse público? Né? Nós vamos deixar de prestar assistência, devolver qualidade de vida, reinserir eles no sistema social? Lá? Então, esses pacientes, após ser identificada a alteração das suas funções, o papel do fisioterapeuta, seja respiratório, seja na geriatria, seja na ortopedia, é fazer com que esse paciente consiga tocar a sua vida de forma mais próxima do natural. Existe alguma tendência, existe alguma perspectiva para a fisioterapia respiratória? Atualmente, existe, por exemplo, uma tendência que é facilitar a remoção de secreção das vias aéreas. Pacientes que têm acúmulo de secreção nas vias aéreas, nós podemos contar hoje com um equipamento chamado Coach Assist. Traduzindo, isso significa máquina da tosse, e essa máquina da tosse, ela facilita a remoção da secreção de forma não invasiva, de modo que não invade o sistema pulmonar, e isso melhora a condição respiratória de pacientes que apresentam quadros com excesso de secreção. Por exemplo, crianças com fibrose cística, que é uma patologia onde acontece um acúmulo de secreção e essa secreção geralmente tem uma característica viscosa, mais espessa. Existem várias terapias que são associadas a essa máquina chamada Coach Assist. Mas uma tendência e uma perspectiva é a inserção dessa máquina como um recurso tendencioso para otimizar a função pulmonar quando se refere à presença de secreção excessiva. Inclusive, o professor Erickson Alcântara trouxe para cá, para Biocursos, uma máquina dessas, e ele trouxe diretamente dos Estados Unidos para mostrar para os alunos, não é isso, professor? Isso. O representante dessa máquina, hoje nós temos esses representantes em diversos locais do nosso país, né? Então nós temos essa máquina em Goiânia, minha cidade de origem, e a empresa que produz essa máquina é a Respironics. Então a Respironics, ela fabrica essa máquina nos Estados Unidos e o Brasil importa essas máquinas para que elas possam ser utilizadas. É muito pouco utilizado ainda, né? Até mesmo porque a gente precisa divulgar um pouco mais a chegada da máquina no nosso país e como ela ser utilizada. Os profissionais precisam de um treinamento mais aprimorado, especializado, porque apesar de ser uma máquina não invasiva, que produz uma terapia não invasiva, mas ela tem contraindicações e risco de manipulação. Então, quando colocado essa máquina em mãos não habilidosas, não devidamente treinada, pode provocar mais prejuízo do que benefício. Então, a Biocursos ela se preocupa com isso. Preocupa em trazer a modernidade, né, e profissionais habilitados para poder prestar a melhor assistência aos seus alunos aqui. Eu já fui informado aqui pela nossa produção que o nosso tempo já está chegando ao fim, mas que mensagem você deixa para o nosso telespectador, para o telespectador do programa Ideias, que tem algum tipo de problema e precisa do fisioterapeuta, principalmente esse fisioterapeuta de UTI?
Bom, que primeiro vocês procurem um profissional especialista naquela área em que está acontecendo o problema. Se o problema é uma disfunção pulmonar qualquer prejuízo pulmonar, que procure um fisioterapeuta respiratório, converse com ele e discuta com ele a melhor possibilidade de resgatar as funções perdidas, né, para esse ente querido, para que ele possa tocar a sua vida de forma mais harmônica e serena e manter o contato com a família e social. Bem, eu agradeço ao Erickson Alcântara, ele que é fisioterapeuta e também mestre em fisioterapia. E o programa Ideias vai para um rápido intervalo, daqui a pouco eu volto.